SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Geralmente, qualquer visita ao médico é acompanhada de um procedimento muito comum: aferir a pressão. Hoje, o Almanac Saúde vai falar sobre hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta. A hipertensão é tão popular quanto silenciosa. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão de pessoas no mundo todo sofrem desse mal, mas apenas 1/3 sabe que tem a doença. E no programa de hoje vamos entender mais sobre as causas e tratamentos e como prevenir essa doença. E juntos vamos conhecer atitudes que podemos adotar em casa e no trabalho para evitar a doença. Começa agora o Almanac Saúde. A doença de poucos sintomas, que atinge mais de 21% dos brasileiros com mais de 18 anos, vai ser detalhada no episódio de hoje. Entre um assunto e outro, vamos ver quais tipos de hipertensão existem, por que a pressão alta aparece e as maneiras de controle e prevenção. E ainda, alimentos que diminuem ou aumentam a pressão alta, além dos cuidados com o sódio. Para entender um pouco melhor sobre as causas e consequências da hipertensão, vamos conversar com Milton Rocha de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu, Milton? Obrigado pelo convite, Paulo. De nada. Para começar, eu gostaria de saber se a pressão arterial ela varia de pessoa para pessoa. Não, a pressão arterial ela é um valor único. O que posso ter são fases de pressão arterial. Então, pessoas que têm a pressão arterial normal, normalmente 120 por 80, popularmente conhecido como 12 por 8. Depois eu tenho graus de hipertensão, que é dividido em 3 partes, né? Eu tenho a pessoa que é pré-hipertensa, que é entre 13 por 9, né? 130 por 90, e acima desses valores, de 14 por 9, eu tenho a hipertensão arterial instalada. E existem estágios mais leves ou graves dessa doença? Sim. Então, 14 por 9 seria um estágio mais leve. Acima de 15 por 9, 15 por 10, seria um estágio mais grave. Então, é dividido em grau 1, 2 e 3. E por que a hipertensão ela é chamada de doença silenciosa? Ela é a predadora silenciosa porque ela é assintomática, ela não apresenta os sintomas característicos. Então, você pode ter uma dor de cabeça e essa dor de cabeça já pode estar ligada à hipertensão arterial. Por isso a importância do controle dessa medida fisiológica. Entendi. E essa doença tem cura? Ela não tem cura. Na verdade, ela tem tratamento. Dentro do tratamento, nós temos 2 modelos de tratamento. Conhecido primeiro como tratamento farmacológico, que é a utilização dos remédios, Sim. E o tratamento não farmacológico. Dentro do tratamento não farmacológico, nós temos a atividade física, o exercício e a boa alimentação. E mesmo ela sendo silenciosa, existem alguns sinais, né? Que Sim. demonstram que aquela pessoa está com uma pressão alta. Então, né? alguns sinais como tontura, palpitações, acelera a frequência cardíaca, cansaço fácil para atividades simples do dia a dia, como ir até a padaria, ficar muito cansado, dor de cabeça, né? Cefaleia constante. Às vezes uma dor de cabeça, a pessoa vai lá e toma um medicamento sem orientação do médico, já pode ser a hipertensão arterial. Então, o ideal, qualquer um desses sinais, procurar a orientação de um médico. Vários cientistas do mundo todo contribuíram para desenvolver o mecanismo de aferir a pressão. Em 1643, o físico e matemático italiano Evangelista Torricelli desenvolveu a unidade de medida milímetro de mercúrio, tão eficiente que é usada até hoje. O aferidor de pressão tem um nome bem complicado, esfigmomanômetro. O aparelho tão comum em hospitais e unidades de saúde foi idealizado em 1880 pelo alemão von Baske, que usou uma bolsa de borracha de água ligada a uma coluna de mercúrio. Anos mais tarde, outro italiano, Riva Rossi, aperfeiçoou o aparelho, substituindo a água pelo ar. Já no início do século XX, o médico russo Nikolai Korotkov descobriu os sons produzidos durante a descompressão da artéria. E você sabe por que a pressão é sempre medida por 2 valores? O primeiro valor, mais alto, é a pressão sistólica, realizada na hora do bombeamento do coração. A de valor mais baixo
é a diastólica, quando o coração está relaxado. Para se ter uma ideia desses valores, uma pressão de 120 milímetros de mercúrio equivale à pressão que uma pessoa de 60 quilos faz quando está em pé. Quais seriam os fatores que influenciam nessa pressão alta? Então, a pressão alta, a hipertensão, ela tem fatores internos, né? Que é determinado primeiro pela genética, é o principal fator. E os fatores do meio ambiente, fatores externos, que seria má alimentação, sedentarismo, fumo, né? Cigarro, também leva à hipertensão arterial, e o excesso de bebida alcoólica. E quais desses fatores estariam ligados ao ambiente de trabalho, especificamente? Seria a alimentação, né? Se uma empresa não tem um bom cardápio para os seus funcionários, e o sedentarismo. Então, a automação, carrinho para ir de um setor para o outro, né? Um veículo. Então, uma das alternativas para aumentar a atividade física desses funcionários seria fazer essas atividades a pé. Elevadores, né? Vou no segundo andar, eu vou de elevador, sendo que tem escada. Sim. Eu poderia somar atividade física dentro do mesmo ambiente de trabalho. Quais seriam as consequências para quem sofre de hipertensão, Milton? Hoje a hipertensão, Robson, é uma das doenças que mais matam no mundo, porque ela afeta vários órgãos. Por exemplo, cérebro. Você pode ter um aneurisma, um rompimento de um vaso no cérebro em virtude da pressão alta. Coração também sofre com a hipertensão arterial. Os rins, hoje nós sabemos que os rins são os órgãos que ajudam no controle da pressão arterial. Então, você tem vários órgãos sendo atingidos ao mesmo tempo. Então, ela é uma doença muito, muito perigosa. Entendi. Milton, muita gente tem a pressão alta, mas nem sabe disso, né? A recomendação, a partir dos 40 anos, que você faça a medida da pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Principalmente se você tiver um histórico familiar. Sim. Milton, existe alguma preparação para se fazer esse exame? Por exemplo, eu faço atividade física e logo depois vou fazer o exame. Sim. Ou de repente eu tive um dia muito estressante e vou fazer esse exame. Eu estou de jejum. Existe alguma preparação para isso? Existe. Não é adequado você fazer a medida da pressão arterial logo após o exercício, porque você já teve um esforço e isso pode dar uma alteração. O ideal, normalmente, é você fazer na parte da manhã, quando você já teve um repouso, né? E evitar fumar, beber. Qualquer coisa que cause um estresse cardíaco, que aumente a sua pressão arterial, vai interferir nessa medida. Então, uma medida de manhã seria uma medida mais recomendada. Por conta disso, de não ser feito algumas dessas vezes essas medidas, nós sabemos que hoje 33% da população que toma medicamento antihipertensivo não é hipertensa. Foi um diagnóstico num único momento. Então, no único momento, a primeira medida, ela não é o suficiente para determinar se a pessoa tem a doença, hipertensão arterial, ou se ela teve uma crise de pressão alta. Sim. Que são duas coisas diferentes. Sim. E quem tem pressão baixa? A recomendação que uma pressão ótima é 120 por 80 ou 12 por 8 ou abaixo disso. Então a minha pressão normalmente é 90 por 50. Eu tenho uma pressão considerada uma pressão arterial ótima. Agora o que a gente tem que tomar cuidado é com queda abrupta de pressão arterial. Aí sim. Entendi. Mas se você tem uma pressão baixa, é normal. Entendi. Milton, depois de todas essas informações aqui, tá? Eu faço atividade física, procuro ter uma alimentação saudável e eu tô curioso para você medir a minha pressão. Você pode fazer Legal, isso por mim? Posso sim. Vamos lá? Vamos lá. Eu sugeri que você tirasse a sua camisa para que eu pudesse fazer a medida no braço com a pele nua. Isso influencia também? Influencia também na hora da medida. Então, existem algumas recomendações para medir a pressão arterial. Nós cruzamos as pernas, palma da mão voltada para cima e medida diretamente no braço, na pele. Perfeito. Vamos lá, Robson? Vamos lá. Primeiramente, tem que ter uma postura correta aqui, tá? Os pés no chão, Perfeito. sentar com a perna cruzada, relaxado. Ok. Palma da mão para cima. Ok. Vamos levantar um pouco aqui. Durante o processo, você não pode falar, tá? Tá. Em silêncio. Vamos lá. Ok, House. Deu um pouquinho alto aí, 13 por 9, mas você tá fazendo a entrevista, conversando, mas tá tranquilo, tá? Até me surpreende, né? Como eu comentei contigo. Sim. Eu procuro ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, né? E mesmo assim, no caso, deu uma
um número elevado aí, né? Sim. Você tem algum histórico familiar na família? Tem, o meu pai. O meu pai, ele teve um AVC e faleceu... Provavelmente ele era hipertenso. Isso. Então, lembra? A genética é um fator importante. Então, o que eu aconselho? Que você tenha uma periodicidade ao médico cardiologista para ver como é que está a sua pressão, fazer um eletrocardiograma de esforço, né? Porque em repouso é uma coisa, durante o estresse, o coração pode responder de maneira diferente. Então, como você já tem um histórico familiar, essa periodicidade ao médico cardiologista é de suma importância. E pode deixar que eu vou tomar essa providência, viu? Ok, Robson. Muito obrigado. De nada, disponha. Bom, gente, daqui a pouco o Milton vai estar aqui de volta com a gente para responder algumas perguntas dos trabalhadores, tá bom? É fundamental se consultar com um médico cardiologista para aferir a sua pressão e diagnosticar um possível quadro de hipertensão. É isso aí. É muito importante fazer exames periódicos, manter a alimentação saudável e prestar atenção na quantidade de sal ingerida. Alimentação inadequada e uma vida sedentária podem causar hipertensão. A Mariana foi conhecer uma empresa que implementou um programa para manter a saúde da equipe em dia. Hoje eu estou em Goiânia, na Copagaz. Vim conhecer uma das filiais dessa engarrafadora e distribuidora de GLP, gás liquefeito de petróleo, e conferir as ações da empresa no combate à hipertensão dos seus trabalhadores. Você é hipertensa? Sou hipertensa. Você já sabia disso quando veio trabalhar aqui? Já, eu adquiri minha hipertensão na minha última gestação. E aí ela nunca mais me deixou, né? Aí quando eu vim pra cá, eu já fazia acompanhamento e aqui a gente tem essa flexibilidade. Quanto tempo que o senhor trabalha aqui na Copagaz? Na Copagaz vai fazer 15 anos. 15 anos? 15 anos, é. E quando que o senhor descobriu que era hipertenso? Já tem uns 10 anos a mais. Tem uns 10 anos já? E desses 10 anos, o que o senhor aprendeu, assim? Como se alimentar? A gente come só o necessário mesmo, né? Balanceado. Que é bom para dar energia também, né? Perder peso. Além da gente ter um plano de saúde que nos dá essa facilidade, nós temos o médico do trabalho que nos acompanha, nós temos compromisso com a alimentação, juntamente com a nutricionista que nos acompanha. Então a gente faz todo esse trabalho em prol de um controle da hipertensão, que é no meu caso. Você está há 28 anos na empresa. O que você viu de melhoria que foi mudando assim de acordo com os anos para esse bem-estar maior do funcionário? A preocupação hoje ela é geral, né? Então não seria diferente na Copagaz. Hoje as pessoas se preocupam com isso. Então a Copagaz ela também faz parte dessa preocupação. Se ela tem um funcionário, é interessante para ela saber como ele está. Mas eu creio que o fato de ter um médico aqui, o fato de procurar manter as pessoas informadas sobre a sua questão de pressão, sobre a sua situação de saúde, isso tornou-se importante para a Copagaz. Então todo mundo faz parte disso, o médico vem, todos têm livre acesso e aferem pressão. Ele é controlado e se tiver que tomar medicamento é encaminhado e tudo é feito com responsabilidade. E mesmo se você não tem a hipertensão, o trabalho também é feito para que você não desenvolva. Isso, justamente. É o trabalho que nós temos junto com o médico do trabalho, porque nós temos vários programas e que envolve alguns que é os exames, né? Então, a partir do momento que o colaborador faz os exames periódicos dele em dia, nós acompanhamos, é detectada alguma anormalidade, aí o próprio médico já solicita um parecer do especialista, que no caso seria o cardiologista, onde ele nos dá o parecer, né? E diante disso, se o funcionário tem algum problema, nós encaminhamos, ele vai fazer o tratamento, a gente acompanha, o refeitório acompanha, juntamente com a nutricionista, para que ele tenha também a conscientização de que a partir daquele momento, ele tem que ter uma atenção maior com a saúde dele. E como que vocês fazem essa interligação
da segurança no trabalho com a promoção da saúde do colaborador? Eu diria para você que são várias ações interligadas, né? A política da Copagaz voltada ao recurso humano, ao pessoal como um todo, existe essa preocupação. E, naturalmente, várias ações são necessárias para que a gente mantenha a sintonia e, naturalmente, isso possa repercutir em bons resultados quando se trata, por exemplo, de acidente de trabalho. Então, você, como RH, que está de olho nas demandas dos funcionários, na qualidade de vida. Isso, nós fazemos acompanhamento. Nós temos vários programas que envolvem isso, né? A qualidade de vida do trabalhador. Isso é algo voltado pela Copagaz, é uma conscientização que parte da matriz para a filial e cabe a nós fazer esse papel. A Copagaz tem essa preocupação de promover o bem-estar do colaborador em seu ambiente de trabalho, através das palestras, através de orientações, se for necessário até um aparato médico para que possa analisar. Com isso a gente vai trabalhando e zelando para que tenhamos cada vez menos acidentes no ambiente de trabalho. E a sua pressão, quanto que é, o senhor sabe? Minha pressão normal dela é 14/9. Gente! Minha pressão é o tipo de pressão mais perigosa, que ela não dá sinal. Ela chega a 22 e eu não sinto nada. É por isso que a hipertensão é conhecida como a doença silenciosa, porque ela pode não apresentar sintomas. Vale sempre destacar que a alimentação é um santo remédio para essa e outras doenças. No caso da pressão alta, o grande vilão é o sal, quando consumido em excesso. Pode apostar que comida sem sal pode ser muito saborosa. Basta caprichar em temperos naturais como salsinha, cebolinha, orégano, hortelã, alho, manjericão, coentro e cominho. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de menos de 5 gramas por dia, quantidade que já existe nos próprios alimentos. Então, uma dica é deixar o saleiro de lado, hein? O excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial, causar inchaço no corpo, além de trazer problemas renais. Na hora das compras, uma dica é checar o rótulo. Se a quantidade de sódio for maior que 400 mg a cada 100 gramas, o produto é prejudicial à saúde. Eu estou aqui de volta com o professor Milton Rocha de Moraes, que vai responder algumas perguntas dos trabalhadores. Vamos lá, Milton? Vamos lá, Robson. Vamos lá, primeira pergunta. Quando estou no trabalho, algumas vezes minha pressão varia muito. Isso pode ser considerado um sinal de alerta? É um sinal, Milton? Sim. Essa variação de pressão pode ser um sinal de alerta. Então já é uma recomendação que ela procure um médico para fazer as medidas para confirmar essa oscilação durante o dia. Perfeito. Vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Gostaria de saber por que algumas pessoas são fisicamente ativas, consomem pouco sal e mesmo assim são hipertensas. Robson, esse problema foi o que eu te falei, a questão genética. Então, o fator genético ele é um fator predominante. Então, mesmo com uma atividade física regular e alimentação, pode ser apresentada a hipertensão arterial. Então, talvez seja necessário, além desses dois componentes, atividade física e boa alimentação, o tratamento farmacológico também para essas pessoas. Entendi, perfeito. Vamos a outra pergunta. A minha pressão é normal. Se ela subir, eu posso tomar o mesmo remédio que o meu colega toma? Então, Milton. Nunca. Imaginei, não imaginei pode. isso. Porque existem vários graus de hipertensão. Então, o médico é o profissional que vai determinar qual medicamento você deve tomar para este grau de hipertensão. Ele vai verificar se há outras doenças associadas, como danos aos rins, ao próprio coração. Então, nunca se automedicar, nunca. Vamos a outra pergunta. A obesidade aumenta as chances da pessoa ter pressão alta? Sim, a obesidade é um fator ligado à hipertensão. Então, o aumento de peso sobrecarrega o coração. E aí, o coração é uma bomba, ele acaba aumentando a sua pressão arterial. Então, a obesidade é um fator que leva à hipertensão. Nossa, Milton, muito obrigado pela sua participação aqui no Almanac Saúde, viu? Eu que agradeço, Robson. Ficar de repouso quando se tem uma doença crônica é coisa do passado.
Uma atividade física bem orientada diminui os riscos associados à pressão alta. Vamos conferir. Meninos, para quem não lembra de mim, eu sou a professora Jaina. Hoje eu estou aqui para uma aula normal, mas diferenciada. Girou os ombros para trás, movimento grande. Relaxa, circundução de ombros. 4. Tudo bom, Jaina? Jaia. Quanto tempo que você dá ginástica laboral aqui para os meninos? Aqui nós estamos com a ginástica já tem 7 anos. Aí os professores mudam, sempre são professores que atendem a empresa, que é de segunda a sexta, em torno de 10 a 15 minutos por dia. E esses exercícios são específicos para eles poderem carregar bastante peso? Sim, a gente analisa o diagnóstico laboral da empresa. Então, analisa que eles têm que pegar botijão de gás, como eles fazem o movimento de flexionar joelhos, pegar o peso. Muitas vezes não flexiona, então tem uma sobrecarga na coluna lombar. Então, a gente analisa cada um dos pontos do diagnóstico laboral da empresa e traz os exercícios laborais. Quem tem problema de pressão pode fazer os exercícios também? Ou tem os exercícios específicos? Claro. Principalmente as pessoas que já são tratadas com medicamentos, a alteração de frequência é muito pouca. Então a gente tenta trabalhar com uma frequência um pouco mais baixa para evitar picos elevados de frequência. Então, pessoas com problemas de pressão não tem problema. E esses exercícios também ajudam a prevenir o aumento da pressão? Quando a pessoa tem vida ativa, então diminui os picos de elevação de frequência, o que deixa o corpo já trabalhado, um corpo ativo, né? A ginástica laboral todos os dias também ajuda essa prevenção, além de diminuir o risco laboral da empresa. Então, quem tem problema de pressão pode fazer os exercícios tranquilamente? Claro, sempre com uma orientação de professor de educação física para evitar lesões, mas tranquilamente. Obrigada, viu, Jaina? Foi um prazer. Boa aula para você. Obrigada. É comum ter um parente, um conhecido ou um amigo hipertenso, né, Mariana? Ainda mais porque, como vimos hoje, muita gente tem a doença e não sabe. Pois é. Hoje tivemos contato com informações simples e essenciais para a nossa saúde. Olha, eu fico feliz em conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpo, viu? A gente se encontra no próximo Almanac Saúde. Até lá! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.